Fala pessoal, já tem um bom tempo que eu acompanho engenheiros no processo inicial de aprendizagem quando o assunto é projeto estrutural. Então hoje, ao invés de eu ir para uma tela de projeto como normalmente a gente faz, eu vou compartilhar com vocês cenas de um projeto, vou fazer alguns comentários para que você entenda como que funciona na prática e melhorar essa biblioteca sua de experiências, coisas que vocês viram sendo executadas para verem que é fácil fazer projeto estrutural quando você entende as regras do jogo. E para te ajudar um pouco mais sobre isso, é você que nunca mexeu com projeto estrutural e quer aprender o passo a passo para não ficar pegando informações soltas aqui e ali, tentar juntar tudo e às vezes acabar aprendendo coisas erradas, vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link para você clicar, ver mais informações e se matricular. Vamos lá, navegar pela essa estrutura e você vai ter uma visão que talvez você nunca teve sobre projeto estrutural. Bom, vamos ver o que a gente vê aqui. É um galpão, vários pórticos, duas águas, utilizando aí treliças, os pilares são em alma cheia. Eu vou mostrar vários detalhes aí ao longo desse vídeo, só para você ter um overview de que a gente vai falar aqui. Aqui nós temos então os pilares que estão em perfil de alma cheia, um perfil I, observe a orientação deles já favorável aos esforços. Nós vamos ter aqui nessa lateral aqui, devido à ação do vento, devido ser uma área maior, então a carga é maior nesse sentido. Aqui você pode observar a lateral dessa estrutura. O que a gente pode ver aqui? Pilares, travessas laterais, metade da parede aí sendo feita em alvenaria, entradas de ar ali embaixo que eu vou comentar já já. Lembrando que essas laterais de estruturas, elas podem ser fechadas totalmente com telhas ou parcialmente como foi feito aqui. Isso é uma questão de escolha. Para alguns casos mais industriais é possível fazer o fechamento todo em estrutura com as telhas, mas em questões mais comerciais, por exemplo aqui no caso de um supermercado, você precisa de fato ter essa construção aqui até mesmo para melhorar a questão de segurança da estrutura e do patrimônio do cliente. Dependendo do que o cliente precisa, às vezes você precisa de elevar um pouco mais essa estrutura aqui para que se tenha o pé direito o suficiente para poder fazer a troca térmica dentro do volume desejado, para não precisar de sistemas auxiliares ou para poder ter outros ganhos dentro desse sistema como um todo aqui. Enfim, não vou entrar em tantos detalhes aqui, eu quero mostrar isso aqui. A distância entre pórtico nada mais é do que isso daqui, ó. Tem um pilar aqui, outro pilar, essa distância geralmente é 6 metros. Então, quantos pórticos, quantos vãos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vãos. A travessa lateral é um PVU que é conectado na alma do perfil do pilar, perfil W. Vou mostrar como que é essa conexão entre a travessa e o pilar. A orientação da travessa é nesse sentido justamente porque você tem cargas vindo nessa orientação. Quando você aplica uma carga nessa orientação, está aplicando justamente no eixo que ele tem maior resistência. Então, se você pudesse imergir nessa cena aqui, se você ficasse em pé sobre essa travessa aqui, ela facilmente flambaria, mas naturalmente se empurrasse horizontalmente essa travessa aqui, você teria que fazer um esforço muito maior, falando uma linguagem aí bem aberta aí para que iniciantes possam compreender isso daqui. Se a gente olhar para a travessa, ela está conectada dentro do perfil entre as abas inferiores e superiores, justamente encaixado ali. Existe uma ligação que foi feita, uma dúvida que vocês têm muito também é como que é a ligação. Então tá aí uma chapa, você tem aqui uma nervura que está aqui fazendo a transferência de carga aqui para o centro desse pilar. Então a peça, esse perfil I já pode vir para campo com essa chapa aqui soldada, né, devidamente soldada. Onde que está a solda? Entre a nervura e o pilar. Você chega com a travessa, que já tem os furos, e faz aí a conexão dela. Aqui novamente você pode observar detalhes de como que é essa ligação entre as travessas e os pilares. Então observe que você pode criar soluções para ligar as peças entre uma e outra. Então vai ter hora
que isso aqui pode encaixar perfeitamente. Vai ter hora que vai ter que fazer uma chapa um pouco maior. E aí você tirou ali fez um chanfre ali fazendo a união perfeita ali entre o perfil. Então, existem várias maneiras de fazer isso daqui. Às vezes você fica buscando o que é certo e o que é errado. E o certo tem várias versões. Existem várias maneiras de fazer isso daqui. Pode, às vezes, até ter jeito de fazer isso aqui de uma forma mais inteligente, mas são opções de projeto e também depende de qual é o ticket do projeto para se ter uma investida muito maior de se buscar a maior eficiência das soluções mais inteligentes possível. Aproveitando aqui a questão da lateral, você pode observar que é levantada a parede com blocos, colocada aberturas aqui, que obviamente tem uma área específica de abertura que permite a entrada de ar, que vai sair lá no topo pelo lanterninho. Se o cliente não fizer isso, então você vai ter que fazer uma ventilação totalmente forçada lá dentro para poder retirar o calor daqui de dentro. Ainda aqui na lateral foi feita uma estrutura auxiliar para comportar aqui as calhas, mas isso aqui também poderia ser somado e adaptado para poder colocar aqui as fachadas, os letreiros, enfim, as placas de identificação do estabelecimento. Você pode fazer isso daqui, mas observe que nada mais é do que uma estrutura auxiliar para fazer a sustentação do que é preciso aqui para coletar a água que vem dessas telhas. Para as travessas laterais, você já deve ter observado que tem essas barras, no caso aqui são cantoneiras, tem projetistas que utilizam tirantes, tem projetistas que utilizam cantoneiras, enfim, ambos estão corretos. Esse tipo de conexão está aqui para reduzir o comprimento destravado e diminuir a carga vertical para baixo que atua sobre esses elementos. Eu já falei isso em algumas vezes lá dentro do curso de projetos de estrutura metálica. Nós fizemos de outras formas, pode ser feito assim também, pode ser feito, por exemplo, pegando o pilar e conectando ali embaixo, mas mostrando aqui detalhes para ajudar você no processo criativo aí. O que é? Uma cantoneira que está ali sendo parafusada no corpo do meu perfil U. Essa cantoneira está soldada nessa chapinha, então basicamente são cantoneiras que na ponta tem uma outra cantoneira soldada com algumas furações e que vai conectando uma peça na outra. Nada de demais, você não precisa ficar preso a esse tipo de sistema em conexão, você pode criar outras coisas, você só tem que saber que isso aqui é para reduzir o comprimento de flambagem. Você que é iniciante talvez não entenda exatamente o que é isso, mas é para esse tipo de resolução de problema. Lembrando que isso vai vir da primeira travessa lá de cima e unindo até lá embaixo, aí você cria um sistema, um mecanismo que está todo conectado entre si, transferindo as cargas de um ponto até o outro, até chegar lá em cima. E aí, obviamente, essa carga é transferida para aquele ponto ali em questão. Um detalhe importante também, que esse tipo de ligação que é feito é que entre a travessa e o pilar, gera uma ligação com uma certa rigidez ao giro nesse sentido. Isso serve também para poder você mudar na questão de projeto lá, qual que seria o tipo de nó, se é um nó engastado, se é um nó articulado, se o nó tem uma liberdade de rotação em torno de um eixo de outro. Então, a questão de utilizar o software para projeto, quando você consegue passar para ele os parâmetros da forma como realmente vai se comportar, você tem um sucesso e um projeto com segurança. O que às vezes as pessoas que utilizam o projeto cometem alguns erros aqui você coloca um certo tipo de enrijecimento para inibir a rotação dessa travessa. Mas lá no projeto você coloca que as extremidades são articuladas, só que na prática não é. Então, quando você tem um cálculo para um tipo de comportamento, mas na prática tem outro tipo de comportamento, aí as coisas começam a não funcionar. Inclusive agora com o CIP na versão 2025, com quem tem lá os módulos e tudo mais, isso daqui diminuiu bastante a chance das pessoas errarem no projeto. Mas não adianta de nada a ferramenta toda robusta e você não entender o que serve cada coisa e como que é o comportamento das coisas, você vai acabar utilizando da forma equivocada. Então, por isso que às vezes o treinamento ajuda você a ter um entendimento claro de como as coisas funcionam e o porquê funcionam assim. A treliça, ela vem aqui fazendo orientações apontadas para o centro aqui, justamente
por causa de cargas que tendem a jogar a estrutura para cima. Então, esse tipo aqui de orientação de perfil tende a ser melhor. Aí depende muito de estrutura para estrutura, de local para local. Alguns locais a carga de vento ela é muito predominante, em outros casos não. Então depende da situação. Então, quando você olha para uma estrutura como essa daqui e está dessa forma, você precisa de avaliar e fazer estudos no seu caso para ver se realmente esse é o melhor modelo para o seu caso. Isso implica em quê? Em modelar diversos tipos de treliça, aplicar as cargas e observar qual que, em teoria, apresenta um melhor comportamento. É preciso gastar esse tempo para ter esse melhor resultado possível. Agora, tem que levar em consideração esse tempo na hora de precificar o projeto. Já fiz vídeos aqui no YouTube falando sobre exatamente essa questão de precificação. Você não pode vender uma estrutura pequenininha com preço lá embaixo e gastar eternidades de horas em buscar a estrutura mais eficiente possível. Quando você está trabalhando com clientes maiores, você vai ter um nível de exigência muito maior para poder conseguir reduzir no custo da obra geral. Ticket mais alto vai permitir que você estude mais, simule mais, teste mais, faça análises em cenários diferentes para tentar entregar para o cliente a melhor solução possível, porque para esse cliente o valor nele está justamente em conseguir reduzir uma quantia considerável no custo geral da obra. Então, por isso que eu falo que nem sempre o preço do projeto é o que importa, porque quem está contratando e sabe o que está contratando, sabe que pode ter um projeto de uma estrutura que, por exemplo, aqui é vendida por R$20.000 e outro está lá vendendo por R$5.000. Só que o que vende por R$5.000 entrega um projeto que é extremamente caro. E aí não adiantou de nada economizar no projeto, porque ele vai perder tudo na execução daquele projeto que foi desenvolvido. Por isso que quando você trabalha de certa forma que consegue captar os clientes mais chave, o LTV, ou seja, o dinheiro que o cliente vai deixar ao longo de toda a vida na sua mão, vai lá em cima e aí você consegue ter margens de lucros maiores e um crescimento muito mais rápido dentro do mercado. Ainda falando dos detalhes dessa treliça, você vai observar que banzo superior, banzo inferior, perfil I. Normalmente você está acostumado a ver aí perfil U, principalmente quem está começando. Vê muito perfil U. E às vezes você fica limitado, porque você vê perfil U, perfil U, perfil U e não faz outras coisas. Então não há problema de utilizar outro tipo de perfil, desde que você analisou isso e chegou à conclusão. Esse perfil é melhor do que esse outro perfil e pronto. Depende muito de região para região, de situação para situação. As diagonais você vai observar que são duas cantoneiras. Obviamente, num projeto, se estivesse dentro de um CIP 3D e você colocasse elas, daria uma reprovação pelo Esbeltest. Então, o que é que você faz? Coloca essas barras unindo essas chapas para reduzir o comprimento destravado nesse sentido aqui. E aí você consegue melhorar o comportamento desses perfis. Dando mais detalhes, para quem às vezes fica pedido, onde que isso é soldado? Às vezes você fica querendo colocar bonitinho por dentro, aqui é soldado por fora mesmo, sem muito nhenhé. Mas dependendo do que for o tipo de estrutura ou de quem está contratando, talvez ele não queira isso. Talvez ele queira um acabamento mais premium. Depende do que é e quem que é o cliente e a aplicação. Então, esse aqui é certo para essa situação. Então, tem às vezes outro que vai querer um acabamento melhor, porque depende do que é a aplicação final. Então, tem um cordão aqui de solda. Outro detalhe importante é a união entre um perfil e o outro. Esse tipo de ligação, você já viu o cálculo lá no curso de estrutura metálica, que é o quê? Uma chapa abraçando de um lado e de outro, furações passando, e aí se o perfil é tracionado, você calcula conforme tração, se é comprimido, calcula conforme compressão. Um detalhe importante que eu quero chamar para vocês é sobre o ponto de união. A gente deve evitar de fazer uniões no centro dessas estruturas porque são os pontos de maior carga de momento. Então, se a gente puder tirar essa união do centro, é melhor. Então, tira ela do centro e joga para os pontos mais afastados, ou seja, você tem uma união, que é sempre uma união, é sempre um problema, uma solda é sempre um problema, então tira ela dos pontos críticos de carga. É uma estratégia a ser feita para melhorar a eficiência. Lá, né? Projeto, por exemplo, de vase de pressão é a mesma coisa. A gente tenta tirar essas coisas dos pontos de maior carga. Se der para tirar, isso é colocar as coisas de uma forma mais inteligente dentro da estrutura para facilitar o trabalho. Aqui a ligação está mais ou menos aqui. Depois eu mostro em detalhes para você. Cumieira. Às vezes você fica com a dúvida de qual que é a distância que fica do centro. Então,
é mais ou menos aí 15 centímetros do centro. Você dá esse distanciamento para poder que se seja depois feito o transpasse das telhas, né? A telha que vai vir de um lado para o outro, ela sobra uma beirada, então tem que deixar uma folga aí. Terças. As terças são o quê? É uma barra para poder apoiar as telhas. Você tem a distância aqui equivalente de todos os pontos. Geralmente a gente faz isso. Por que faz isso? Porque está sobre uma treliça e as distâncias entre um montante e o outro são equivalentes. Nos catálogos de fabricante informam qual que é essa distância que uma telha precisa de ter apoio por causa da tensão admissível que ela consegue suportar em função da área livre que ela tem. Então tem que observar essa questão aí também. Aqui no caso já foi feito de forma intencional, uma terça a cada montante, posicionando certinho aqui sobre o nó. Uma questão também que vocês sabem que a gente deve evitar colocar a terça fora do nó. Não tem problema, tá? 5 centímetros pro lado, isso aí não vai destruir o projeto. Pode colocar? Se precisar, pode. Eu já iria até isso. A gente avalia. Se passar, se começar a ter problema, a gente vê se faz reforço ou se muda qualquer coisa. Mas a gente sabe que, colocando no nó, a gente não tem distância em relação ao ponto. Se não tem distância em relação ao ponto, não tem momento. O momento é força vezes distância. Então, coloca exatamente no ponto de origem, ou seja, em cima do montante. Você não provoca esses momentos indesejados na estrutura. A gente sabe que o elemento, quando sofre momento, a norma muda as equações e, obviamente, o elemento fica mais frágil, ou melhor, a resistência dele diminui quando tem esforços de momento. O ideal, o melhor tipo de carregamento seria a tração, mas nem tudo dá para poder fazer isso. Aí tem hora que vai ter tração, tem hora que vai ter compressão, aí vai ter compressão e tudo junto, enfim. Terça, perfil U sobre a treliça, aí você vai me perguntar, tá, ok, como é que é feito a união da minha terça com a minha estrutura? Observe que tem uma chapa que foi colocada aqui para poder parafusar em toda a estrutura. Para que é colocada essa chapa aqui também? Eu posso soldar só embaixo? Não pode, por quê? É um perfil que não é simétrico, então ele já tende a tombar para lá. Quando você coloca uma chapa aqui, você está dando um apoio para diminuir essa carga. Observe que você vai ter uma telha aqui, então olhando para esse perfil da terça aqui é como se tivesse uma carga bem no topo dele, jogando lá para baixo. E aí você tem uma distância entre o centro de massa dele, o centro de gravidade dele, que tende a girar. Então por isso que a gente coloca essas chapas aqui nas costas dele, para poder limitar a esse giro desse perfil. Ó, e as correntes, a gente fala corrente, enfim, é para pegar a carga que está chegando aqui de um ponto para outro, que está tentando girar, a gente vai conectando entre um ponto e outro e leva lá para cima. Ou seja, esse perfil puxa esse, que esse puxa o de lá e assim por sequência vai puxando. Aqui foi utilizada uma cantoneira, na outra extremidade tem uma cantoneira com 2 furos e pronto, ó. Então conectou aqui, ó. Aqui dá para você ver os furos aí do parafuso levando lá para cima no perfil. Aí a gente pega dessa primeira terça que tá aqui embaixo, leva para segunda, que leva para terceira, que leva para quarta, que leva para quinta, que leva para sexta, que leva para sétima, leva para oitava que tá lá no topo da cumieira. Não, tem mais ainda a nona, que ainda não foi montada aqui nessa região, e depois leva lá para o topo da cumieira. Enfim, vai levando essa transferência de carga lá para o topo, e aí você dá mais estabilidade contra o giro dessas terças. O beiral aqui nesse caso, né? Por que o beiral? Por causa da água de chuva, né? Então você transpassa isso daqui para você conseguir fazer isso, até mesmo por causa da calha que tem que ser colocada. Então se você matar esse perfil ali, onde você vai colocar a calha? Então colocando ele aqui, você já facilita ter como conectar uma estrutura auxiliar aqui para poder fazer a montagem. Você pode observar que o topo do pilar foi soldado aqui na lateral do banzo superior dessa treliça. Foi feita uma solda ali, justamente nesse banzo superior. Contraventamentos. Primeiro, você está observando aqui que tem 2 tirantes aqui, que é o que? A gente tem aqui a treliça da nossa estrutura e aqui possivelmente teve alguma falha nesse perfil que vinha recebendo carregamento de lá para cá, então foi feito o que? Uma ancoragem, ó, peraí, você tá com problema? Então pega a carga daqui e transfere para algum ponto que você deseja que tá sobrando, que tá mais tranquilo, enfim. Você faz esse tipo de transferência de carga para onde desejar. Tem também contraventamento das águas, né, que a gente fala, que no caso aqui foi feito, ó, em X. Você pega lá do topo da cumieira, tá, do último perfil da cumieira, ó, último perfil,
Tem uma chapinha ali que foi utilizada para poder conectar ali no bônus superior. Outra dúvida também que às vezes você fica se é no bônus superior, bônus inferior, é no bônus superior. Então, daqui joga para lá, que transfere para cá, que transfere para lá, que leva para cá e que leva lá para outra ponta e lá na lateral, obviamente, vai dar continuidade até levar isso lá para a fundação. Ou seja, a gente está transferindo esses movimentos que a gente tem aqui na horizontal da nossa estrutura para a nossa base do nosso pilar, evitando ter momentos maiores nos nossos pilares e na nossa estrutura. Telhas. Você tem diversos tipos de telhas para ser colocados dentro das estruturas. Aqui no caso aqui foi colocado uma telha semi-sanduíche com espuma térmica. Por quê? Primeiro, é um supermercado, precisa de conforto térmico. Se tiver quente, as pessoas não vão ter um conforto para poder ficar dentro do local. Elas vão se sentir estressadas lá dentro. De alguma forma, isso incomoda elas. Óbvio, a gente pode colocar climatização dentro do ambiente? Pode e deve ser colocado e vai ser colocado. Mas, quando a gente pega essa telha, primeiro, branca, para quê? Para já bater o calor aqui e voltar. Aí vem mais uma espuma térmica para o quê? Para evitar a entrada de calor por esse ponto aqui, mas vai acabar entrando de alguma forma ou de outra. Primeiro, pela infiltração de ar. Segundo, talvez pelas laterais. Outra, pelos blocos ali, tem uma certa entrada de calor, ou seja, tem calor entrando de todos os pontos. Se a gente puder reduzir isso, melhor ainda. Então, como eu disse, isso se soma com a questão de você colocar ali um sistema de ventilação natural e também telha com uma capacidade de reflexão maior, com um isolamento térmico. Obviamente, vai ter cliente que não vai ter condição de bancar isso. Se ele não tem condição de bancar, vai ser soluções menores. Mas a telha trapezoidal de aço galvanizado, alumínio, enfim, ela é amplamente utilizada. Nesse caso aqui, você tem um plus a mais devido a ter esses benefícios para reduzir a entrada de calor. Bom, esses são alguns centavos de minha colaboração nesse assunto de projeto estrutural. Se você ainda não é o nosso aluno, aqui abaixo do vídeo tem um link para você clicar, se inscrever e aprender muito mais. Na próxima semana tem mais vídeos. Se você ainda não é inscrito, clique, se inscreva e até a próxima.